bom dia para todos. Bom dia para todos. Todos me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Queridíssimos, tudo bem? Bom, antes de nós começarmos, bom dia, gente, bom dia. Antes de nós começarmos, tem algumas... Acho que o pessoal está pensando... Vocês vieram para o passeio? Vieram? Tá. Primeiro, eu vou explicar por que eu estou feliz aqui. Normalmente, essas visitas, essas aulas públicas, elas acontecem no domingo, né? E elas têm um prazer enorme de alcançar, assim, centenas de pessoas, tá? Mas tem um outro problema de você alcançar centenas de pessoas, que você impossibilita a possibilidade do diálogo, não é? Então, não dá para dar atenção para 500 pessoas, 600 pessoas do jeito que elas precisam ter, né? E aí, como nós somos, abre aspas, pouquinhos, deve ter uns 50, 60 aqui, dá pra gente conversar de uma maneira muito diferente, tá? Antes de começar exatamente falando o que eu queria pedir algumas coisinhas que é muito tranquilo. Pronto, tem uma concorrência. Que é a nossa segurança, tá? Mas hoje está mais tranquilo, que é sábado de manhã, a cidade está movimentada, não vai ter problema nenhum, mas nós vamos atravessar dois sinais, né? Dois sinais de trânsito. A gente vai atravessar daqui para lá e depois vai atravessar para o outro lado. Todo mundo entendeu? Vai atravessar esse e atravessar outro. E aí, sinal de trânsito, todo mundo juntinho, segurando a mão do outro, atravessou, beleza, tranquilo, tudo bem? Segundo, né, tranquilo em relação à hidratação. Do outro lado tem barraquinha que vende água mineral, né? Não sei se tem. Ives, tem água? Tem água. Tem água, então tranquilo, tá? Então a gente vai fazer isso sem nenhuma dor de cabeça, tudo bem? A outra, claro, é a gente ficar juntinho, né? E agora é mais fácil de vocês perguntarem e eu ouvir vocês, porque nós somos, abre aspas, pouquinhos. Todo mundo conseguiu entender? Beleza? Todo mundo escuta bem? Todo mundo? Eu sempre adoro perguntar isso porque é legal. Tem alguém que já tá vindo pela primeira vez numa aula dessa? Opa, sempre é legal, tá? Eu sou o professor Michel Pinho, sou professor, sou historiador. Esse projeto de educação patrimonial, ele tem mais de 2 décadas de existência, não é? Isso me orgulha um pouquinho porque sempre vejo as pessoas, o professor nasceu agora. Não nasceu agora, nasceu mais de 2 décadas e ele nasceu aqui no Cemitério da Soledade, né? Então, em Belém, a primeira visita que eu fiz para os meus alunos foi para 11 alunos aqui dentro. A gente abriu esse portão numa segunda-feira, entrou e começou a aula aí dentro. Foi muito bacana e eu tenho uma foto desse evento que não era foto de filme, tá? Por que isso é importante? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, não só do cemitério, mas desse entorno todo. Por que ele é importante para Belém, né? E aí, por que eu queria dizer isso? Porque grande parte de vocês, imaginam, nunca terem entrado no cemitério, é isso? Quem nunca entrou, levanta para cima. Vocês vão ficar surpresos. Vão ficar positivamente muito surpresos em relação a isso, tá? Mas eu não quero começar a falar no cemitério. Eu quero começar a falar ali no canto. Vocês topam? Topam, tá? Então, todo mundo tem água? Se não tiver água aqui dentro, tem. E a gente vai começar a andar e atravessar o primeiro sinal de trânsito. Tudo bem? Vamos lá? Oi. Todo mundo me ouve? Todo mundo me ouve? Legal. Tá? É sempre muito bacana fazer essas aulas aqui,
porque eu estou muito acostumado com certo cotidiano de fazer na Cidade Velha. E aí lá você vai explicar a fundação da cidade, como é que as populações indígenas ocupavam o espaço, como é que os portugueses ocupavam o espaço, mas aqui a história é completamente diferente. E a primeira história daqui é que nós estamos no final da cidade, tá? Tudo isso que vocês estão vendo era floresta, tudo isso era uma floresta muito fechada. E aí a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, para o queixo de vocês caírem, é que nessa floresta tinha um sítio bem grande da Dona Salvaterra, né? Um sítio bem grande da Dona Salvaterra. A Dona Salvaterra tinha uma casa cheia de árvore, uma rocinha, era mais incomum ter rocinha aqui, e ela ficou mais idosa, e no final do século XVIII para o século XIX, ela acaba falecendo. E ela não... E ela não deixa herdeiros, né? Então, esse terreno sem herdeiros é... Peraí. Oi. Olha, alguém perdeu uma chave. Nossa, obrigado. Ainda bem que foi no começo. Oi, pronto. Tudo bem? Bom, a Dona Salvaterra falece, não deixa herdeiros, e essa terra ela é incorporada para a intendência, para a prefeitura de Belém. O outro já está rindo porque ele sabe dessa história. Esse sítio da Dona Terra, da Dona Salvaterra, é a Praça Batista Campos. Todo mundo entendeu? A Praça Batista Campos era o terreno da Dona Salvaterra. Eu brinco com os meus alunos dizendo que... Eu brinco com com os meus alunos dizendo que a Praça Batista Campos é o quintal da Dona Salvaterra. Por que eu falo isso? Porque existe um outro... É mau contato na conexão. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Depois eu pego o megafone, tem um megafone ali no carro, tá? Eu brinco com os meus alunos de que o sítio é o quintal, que a praça é o quintal da Dona Salvaterra. Por que que isso é importante, né? Porque existe uma outra... Som. Vai dar tudo certo. Porque existe um outro quintal que é muito famoso e tem uma rocinha no canto, no meio. Qual é o lugar? Museu. Exatamente. Então, nas regiões mais distantes, era comum, você ter um grande terreno e também uma casa no meio, Dona Salvaterra e sítio, o museu. Todo mundo consegue entender? Sim. Dona Salvaterra e museu. Só que vocês vão ficar mais surpresos com uma coisa. Em 1848, um homem chamado de Henry Bates, um inglês, missionário protestante, bastante adepto à sua fé, chega em Belém. Ele chega em Belém no dia... Deixa eu fazer depois eu pego o megafone. Tá, depois eu pego, tranquilo. E aí o Henry Bates chega em Belém em 1800, presta atenção, ele é inglês, tá? Bastante fervoroso. Desligue seu Ramon, desligue, tá? Ele é inglês, bastante fervoroso, que chega em Belém no dia do quê? Sim. Qual é a visão que ele tem na cidade? A pior possível, não é? Negros, indígenas, atrás de uma santa, rezando, tirando fogos de artifício, não é? Vestidos de uma maneira diferente, dançando numa manifestação. Ele fica louco. O que ele decide fazer? Não vou ficar no centro dessa cidade. Eu vou para uma rocinha. Nessa rocinha tinha laranjeira, tinha laranja, tinha taperebá, tinha açaí e também tinha castanha. Onde ficava essa rocinha? Igreja Militar? Na frente da Basílica de Nazaré. Então, por que eu estou falando isso? Porque ele sai da Cidade Velha e ele vai para as regiões mais distantes. Quais são as regiões distantes?
Nazaré e depois Praça Batista Campos. Então a gente está numa região absolutamente distante, longe daqui, que você não tem acesso facilmente. O tempo passa, presta atenção, o tempo passa e durante o período da borracha há uma separação, eu adoro essa história, entre o que é o Jurunas, a estrada do Jurunas, e um bairro elitizado, chique, moderno, arborizado. Qual é o nome do bairro? Batista Campos, não é? Então, Jurunas para lá, Batista Campos para cá. E aí o bairro de Batista Campos passa a ter trilho de trem, né? Se vocês acham que é interessante isso, aonde é a Conselheiro, que era a Rua da Vala, o trem vinha de São Brás e ia para, né? Ia para a região que hoje é ali onde é o Polo Joalheiro, ia pegar vaca leiteira para trazer para as outras regiões, trazer e levar a vaca leiteira. Isso é muito especial porque você já deve ter visto em algum momento histórias de que lá no início do século XX, pessoas pegavam vaca leiteira, levavam para frente da casa das outras, ordenhavam a vaca e entregavam leite. E aí o que é doido, né? Por quê? Porque você deixava a sua garrafinha na porta da sua casa. Se você não quisesse acordar, o leiteiro enchia a garrafinha, deixava, se acordava e colocava para... Vocês imaginam hoje? Leva até a vaca. Vocês imaginam hoje? Levava até a vaca, Levava né? até a vaca. Levava quanto mais isso aqui. Tudo bem? Beleza. Então, diga. Fervia o leite? Ei? Não, era só um... Isso era passado de madrugada. Tá? A vaquinha passava de madrugada e de manhã cedo levava. Entendeu? Tá? Beleza? Tranquilo. Por que eu estou falando isso? Mas aqui não era Batista Campos, não tinha esse nome. Toda essa região é um enorme descampado. Tá. E aí, quando vão criando os bairros de Belém, a estrada dos Jurunas, que é na verdade hoje a Roberto Camelier, ela separa Jurunas para lá, Batista Campos para cá. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Quando vem o trem e os trilhos, você tem um outro processo interessante, tá? Os bondes chegam até aqui. E havia um evento, vocês também vão cair o queixo, havia um evento que migrava muita gente para cá. Muita gente. O evento acontecia no domingo, tá? E reforçava-se a quantidade de bondes para essa região, que era tauromaquia. Oi? Não, né? Tauromaquia. Tourada. Belém tinha uma sede de tourada conhecida em toda a região norte. Toda a região norte tinha uma sede de tourada muito famosa. Com toureiros que vinham da Espanha, com a comunidade espanhola toda vinha para cá. E essa tauromaquia tinha uma sede dessa tourada. Onde está esse prédio era onde eram as touradas. Urbanizou, tá? Já urbanizou, tá? Metade do século XIX para frente já virou praça. Para Largo da Dona Salvaterra, Largo de Recife e no final Praça Batista Campos. Se urbanizou e aqui você tem a tourada. Não, o largo você conhece a praça, a Igreja do Carmo? Conhece? Lá é um largo. Largo é um espaço que no século XVIII e XIX serve para você atravessar esse espaço sem ir pelas ruas. Então você tem o Largo da Sé, você tem o Largo do Carmo, tá? Você tem o Largo da Sé, o Largo do Carmo, O Largo da Quintina, o Largo da Nazaré, Pólvora, o Largo do Redondo, tá? Quando vira para o período republicano e para a Belle Époque, esses largos eles vão virar o quê? Praças. E por que eles viram praças? Porque eles têm arborização, porque eles têm banco, porque eles têm monumentos. Praça da República, Praça Batista Campos, Praça do Carmo, Praça da Sé, Praça da Basílica, tudo bem? Praça Brasil, tudo bem? Quando se urbaniza, cria tourada.
E aí esse bairro começa a crescer muito. E aí como é que a gente consegue perceber esse crescimento? Através dos prédios. Lá no canto, não sei se vocês já viram, no canto onde hoje é o Colégio Santa Rosa, tem um prédio lá na frente. Já viram bem de canto? Sim. Aquele prédio ele é completamente Arte Nouveau, que é o modelo francês aqui. Por que eu estou falando Público, isso? né? Durante todo esse processo de crescimento, havia um espaço muito estranho. Aliás, 3 espaços muito estranhos. Qual eram os espaços? Os cemitérios. Isso, vai entrar no cemitério. Vai. E é muito legal e não dá medo. Viu? Não dá medo e não dá medo. Quais são os 3 espaços cemiteriais? A necrópole israelita, a gente vai passar agora. Você também tem o cemitério inglês e o cemitério da Soledade. Todo mundo entendeu? Então, a necrópole israelita, o cemitério inglês e a Soledade. E eles vão conviver com o bairro, embora eles sejam anteriores. É isso que eu vou explicar lá agora, tudo bem? A gente vai atravessar agora aqui, para a gente ficar na frente do colégio físico. Aí eu explico isso lá, tá? Só queria um pouquinho de paciência, que eu vou atravessar primeiro e vou lá no carro pegar o megafone, tá? Opa! Obrigada. Olhem aqui, ó. Olhem primeiro aqui, olhem devagar. Olhem, passem olhando, tá? As datas, túmulos. Vai ver que esse solo é Você fala a linha que você quer, você quer a linha básica, 4.000 ou a anos, e ele vem com esse pedaço isso mesmo que você escolher. Oi, pronto. Acho que agora vai funcionar. Tudo bem? Vocês viram a necrópole israelita? Ela é a mais... Ela é a mais antiga necrópole israelita. Vocês esperam pegar o megafone? Sim, tá pertinho, tá? Agora ficou melhor? Agora ficou melhor? Todo mundo está ouvindo? Bom, a necrópole israelita era a necrópole mais antiga israelita que a gente tem na Amazônia. Existem muitos pesquisadores que fazem esse tipo de inventariamento da presença dos judeus para cá, que é muito anterior à chegada do período da borracha. Muito anterior. E essas famílias judaicas que vêm para cá, elas vêm basicamente para fazer comércio, né? Você não vai ver grandes proprietários, mas você vai ver grandes comerciantes. E aí você vai ver grandes comerciantes em Óbidos, vai ver grandes comerciantes em Santarém, vai ver grandes comerciantes judeus em Alenquer e vai ver grandes comerciantes da onde? Em Belém, né?
E aí quando você vai olhar, né, para o inventariamento das empresas e comércio em Belém, aparecem quem? Judeus. Só que a tradição judaica do enterramento, ela é muito diferente da tradição cristã católica. Por quê? Para os judeus, de fato, a questão é: do pó viestes, ao pó retornarás. Então, o rito do enterramento é diferente. Faleceu, retira tudo de riqueza, tá? Segundo, pega o caixão mais simples possível, enterra o mais rápido que é possível, tá? E o túmulo não pode exteriorizar a riqueza. Vocês viram os túmulos todos com uma lápide, sem nenhum tipo de enfeitamento. Não foi isso que vocês viram? Foi? Beleza. Guarda isso quando a gente entrar no cemitério, tá? Segundo, você vai ver que o cemitério mais antigo não é o cemitério israelita, mas é o cemitério inglês que está aqui atrás de mim. E esse cemitério inglês é de 1815. E essa história é mais bacana ainda. Por quê? Porque quando os ingleses vêm para cá com a família real e abrem os portos, em 1815, tu precisas de uma autorização do Dom João VI para que haja um espaço de enterramento para os anglicanos. Para quem não lembra ou quem a escola está longe, anglicanos são uma variação da Igreja Católica na Inglaterra, se faz de uma maneira diferente. Tudo bem? Anglicanos também não se enterram com cristãos. E aí o que o Dom João VI faz? Aceita, ingleses são enterrados num cemitério diferente. Só tem 2 cemitérios anglicanos desse período no Brasil. Um no Rio de Janeiro e um aonde? Em Belém. Por que Belém? Porque nós éramos o principal porto do norte do Brasil e fazia uma comunicação direta com quem? Com a Inglaterra. Todo mundo entendeu? Beleza? Legal, né? A gente passa isso aqui no dia a dia e nem imagina dessa circunstância. Beleza? Então tá. Vocês vão andar normalmente, tá? Vão ver o cemitério anglicano, tá aqui do ladinho, e aí vocês vão ver e vão atravessar. No momento que a gente vai atravessar, a gente vai dar a volta toda sem falar, aqui pela Gentil, e vai entrar no cemitério. Todo mundo entendeu? Beleza? Diga. Pois não. Olha, isso deu o que falar também. Vocês viram isso? A Dira Paz deu uma entrevista na EBC, na Empresa Brasileira de Comunicação, no programa Sem Censura, foi isso. E aí isso repercutiu muito com a gente. O pessoal lá atrás está ouvindo direitinho? Tá? Isso repercutiu muito pra gente. Por quê? Porque ela disse que Belém era a capital cultural do Brasil. A gente se sente muito agradecido em relação a isso, tá? Muito agradecido. Mas eu sou historiador, não é? Então, como cidadão, estou muito abraçado. Mas Recife, Rio de Janeiro, não é? Também foram capitais culturais muito importantes. E por que eu estou lhe dizendo isso? E obrigado pela pergunta, tá? Porque havia uma troca em relação às apresentações culturais. Os balés, as óperas, os cantores de ópera, as exposições, elas chegavam em Belém, se apresentavam, iam para Recife, se apresentavam, iam para o Rio de Janeiro, se apresentavam, e depois iam para a Argentina, iam para o Uruguai, iam para o Chile. Né? Então havia um circuito cultural, Salvador, muito comum que a gente tem isso. Né? Então, eu vou repetir, como historiador, eu acho incrível a gente levantar isso, mas a gente também tem que dizer, pelo rigor histórico, que existiam outras capitais também. Nós éramos muito fortes, sem dúvida nenhuma, mas também a gente tem que reconhecer o protagonismo das outras cidades brasileiras. Tudo bem? Vinham todos, né? Então todos eles começam aqui em Belém, depois eles vão para Salvador, para Recife, para o Rio de Janeiro, menos para São Paulo. São Paulo é só no século XX, tá? E depois migrava para o sul. Por que chega em Belém primeiro aqui? Pelo porto. Tudo bem? Beleza? Olinda no meio. Hã? Tinha Olinda também passava. Mas as grandes cidades eram essas. Tudo bem? Tranquilo? Então vocês vão passar na frente do cemitério israelita
vão atravessar e na calçada a gente vai dar a volta para entrar no cemitério. Tá? Desculpa, no cemitério inglês, aqui do lado, tá bom? Era distante, né? Eu vou falar isso lá. Por que a escolha é aqui? Entendeu? É por... Ah, tá, beleza. Eu ia antecipar até. Oi, oi. Vocês podem ficar aqui embaixo? Oi, oi. Vocês podem me dar tchau? Obrigado. Bom, todo mundo está me ouvindo aí atrás? Todo mundo? Beleza. Eu vou fazer o que eu nunca fiz aqui, tá? Por isso que a gente parou. Normalmente, as pessoas entram, faço uma fala, etc e tal, parará. Aí eu peço para as pessoas pesquisarem e voltarem. Só que nós somos, abre aspas, poucos. Eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer um dever de casa para vocês. Pode ser? Quem não fizer o dever de casa, eu vou ligar para pai e para mãe. Cadê? Tá ouvindo? Se não tiver o dever de casa, vou ligar para papai e ligar para mamãe para fazer o dever. O pessoal lá de trás está vendo? Está ouvindo? Se não fizer o dever de casa, vou ligar para pai e mãe e aí é suspensão, né? Estou lembrando da escola de vocês que era assim, né? Tá? Bom, a tarefa de vocês é o seguinte: eu não vou falar nada, zero agora. Vocês vão entrar no cemitério, tá? E
eu vou ficar atrás da capela no banquinho. Todo mundo consegue entender? Vocês vão entrar no parque cemiterial e vão observar. E eu quero que cada um me traga 3 perguntas do que vocês viram e chamou a atenção. Todo mundo entendeu? Vocês vão entrar pelo cemitério inteiro e eu vou dar para vocês, marca no relógio de vocês aí. Eu vou dar para vocês 13 minutos, tá? Entrem no cemitério, observem o que vocês querem, tá? Que chama, então vou dar 15 minutos, tá? Observem o que vocês querem e eu vou ficar atrás da capela, tá? Eu vou fazer esse som. Todo mundo entendeu? Tocou esse som, todo mundo volta. Beleza? Marquem no relógio 15 minutos, mandem, anotem 3 perguntas e voltem. Pode ser? Aqui atrás e lá na frente. Vamos lá. Obrigado, tá? Oi. Já? Todo mundo? Pelo menos a campa é mais bonita que da escola, não é? Como era a campa da escola de vocês? Não é? É horrível. Era horrível. Tudo bem? Todo mundo? Corre, beleza. Todo mundo fez o dever de casa? Todo mundo fez o dever de casa? Então vamos lá. Antes de vocês fazerem o dever, eu preciso contar algumas coisas, tá? Lembra que a gente falou que o cemitério era bem longe? Que isso aqui não é nada, isso é no meio de floresta? Então tá. A forma do enterramento mudou muito. A forma do enterramento no século XIX, ela mudou muito para a forma do enterramento de Belém desde o século XVII. Enterrava as pessoas dentro da onde? Das igrejas, né? E com o avanço da ideia da higienização, essa ideia de fazer um cemitério separado ganhou força. Mas ela só vai realmente ganhar força a partir de 1850, onde você tem uma epidemia de febre amarela sem precedentes. Você tem epidemia de febre amarela e cólera. Vocês vão ficar surpresos, 10% da população de Belém falece. Muita gente, né? Qual é a solução? 10%. 10% faleceu. O que vai acontecer? É necessário criar um quadrilátero, que é esse, para fazer o enterramento. Problema político. Quem enterrava dentro da igreja eram as irmandades, grupos de pessoas que tinham santo e cobravam um valor para fazer o enterramento. Quando esse cemitério vem para cá, o que acontece? Problema das irmandades, não querem o cemitério, porque vão perder o quê? Dinheiro. Solução: vamos fazer com que o cemitério da Soledade ele seja, né, administrado pela Santa Casa de Misericórdia. Não sei se vocês perceberam, mas os 4 cantos do cemitério têm uma separação diferente. Viram isso? São de 4 irmandades diferentes. As irmandades ganharam um espaço para enterrar as suas pessoas aonde? Aqui. Todo mundo entendeu? Beleza? Não faço parte de uma irmandade, mas eu tenho dinheiro. Não tem problema. O que você faz? Compra uma sepultura. Não tenho dinheiro. Vou para a vala comum. Vou assustar vocês. Onde era a vala comum? Na entrada. Na entrada. De onde vocês vieram? Lá foi descoberta uma enorme vala com dezenas de corpos enterrados. Aonde vocês entraram? Lá? Lá era atrás, aqui era a frente. Michel, onde era o cemitério da Praça da República? Nunca, vou falar de novo, tá? Nunca houve cemitério na Praça da República. Nunca houve cemitério na Praça da República. Vocês sabem onde é o IEP? Instituto de Educação do Pará.
cemitério ficava entre o IEP e também a entrada ali da Cirprestes. E era um campo, não, na frente da Praça da Sereia, no IEP, tem um espaço entre o IEP e a Cirprestes. Lá era um campo santo. E o que era um campo santo? Era um território de enterramento para pessoas mais pobres que não tinham dinheiro de ser enterradas aonde? Dentro da igreja. Tudo bem? Fecha o Campo Santo, enterra na Cemitério da Soledade. Longe, não é isso? Não tenho dinheiro, vala comum. Tenho dinheiro, a lápide. Só que aí vem a diferença em relação ao enterramento judaico. No enterramento cristão do século XIX, eu vou levar para o túmulo o quê? A minha riqueza. Para onde? Lá para a Alameda Central, onde estão enterrados. Quem? Estão enterrados viscondes, generais, comerciantes. Vocês perceberam o tamanho dos túmulos? Tá? Vocês perceberam a quantidade, ou perdão, a data de nascimento e a data de morte? Vocês perceberam que a data de morte, na sua grande maioria, é posterior a 1850? Perceberam isso, né? Então, ou é varíola ou é febre amarela, né? E as outras doenças, claro, mas a grande marca é essa. Todo mundo está me ouvindo direito ainda? Sim? Aí outra característica importante, os símbolos, né? Você tem um símbolo de uma cobra comendo o próprio rabo. Alguém chegou a ver? Tá? Esse símbolo é o nascimento e a vida, tá? Viram a ampulheta? Viram a ampulheta? É a passagem do tempo. Viram leões? É a força, né? Então cada túmulo desse conta uma história específica sobre essa família. Só que existem aqui coisas incríveis. O cemitério também é ponto de religiosidade popular até hoje, até 2025. Você tem um filho que está dodói, você está pedindo pela intervenção do filho. Você vai lá no Menino Zezinho, alguém já viu isso? No menino... É Zezinho ou é Cícero? É Cícero. Tem Zezinho lá na frente e Cícero aqui atrás. Zezinho lá na frente e Cícero aqui atrás. Cícero aqui atrás, né? E aí você vai pedir a saúde, a intervenção, alguma coisa para o seu filho. E aí você vai levar uma camisa para ele. Eu cansei de ver isso, tá? Cadê o pessoal do restaurante? Cadê? Ah, tá aqui, tá? Mas vocês vão fazer o roteiro de hoje? Não, né? Tá? O que vai acontecer? Se vocês forem olhar a história do menino Zezinho, ele está coberto com camisa, coberto com bombom, tem brinquedo para ele. Isso é uma graça que se pede. Todo mundo consegue entender? E é uma graça interessante porque vem para onde? Para dentro do cemitério. Para dentro do cemitério, tá? Só que existe uma outra crença que é maravilhosa, tá? Olhem para trás e olhem aquela mangueira que está atrás de vocês ali. Tá vendo? Quando eu terminar de falar, você vai ver que naquela mangueira, na base dela, tem uma série de oferendas religiosas. Para os afro-brasileiros, para os praticantes de matriz afro-brasileira, essa mangueira é um momento importante de você passar dessa imagem dos eguns. Eu vou falar direito porque provavelmente vocês nunca ouviram falar disso, tá? Quando você tem a passagem da vida para a morte, nós viramos eguns, nós viramos, abre aspas, espíritos. E é de bom tom que esses espíritos sejam encaminhados para o Olorum, para o corpo celestial. E você vai encaminhar com a alimentação dos orixás. Pipoca, o que mais? Bombons, doce, brinquedos. E aí você coloca onde? Na árvore, porque a árvore é um vodum. É esse encaminhamento. Olha que bonito isso. Ele é um encaminhamento entre o mundo material e o mundo o quê? Espiritual. Quanto mais velha a árvore, melhor essa comunicação. Todo mundo consegue entender? Vocês perceberam quanto tem de riqueza cultural esse cemitério? Beleza. Agora é a tarefa de vocês. Levanta o braço, tem o que você... Eita lá, eita, tá? Bora lá, diga lá. Qual é a dúvida? Do dever de casa que você viu? Por que tem algumas túmulas que é como se fosse um arame, não sei explicar, pra cá, pro lado? Porque tem uma... Aquelas tumbas que são tipo a grade, tipo que tem uma grade. Por que aquelas Porque tem uma grade nos túmulos, tá?
para proteção, porque esses túmulos tinham muita riqueza lá dentro também, tá? Aqui. Olha, perfeito, perfeito. Quando começa o ferro nas muretas do cemitério, começa o ferro a partir de 1850. E esse ferro é inglês. Daqui é mais recente, mas o de lá é inglês. A fundição de ferro é bastante conhecida desde o século XVIII, tá? Mas eu queria fazer uma outra proposta para vocês. Vocês prestaram atenção que no cemitério, de uma forma geral, existe uma diferença grande entre a presença de túmulos lá na frente e a quase não presença aqui atrás? Não tem gente, ninguém enterrado aqui atrás? Tem, não tem? Quem são? Os mais pobres. E aí, segura o queixo aí, 30 mil pessoas foram enterradas neste cemitério. 30 mil. Em 1880, fizeram uma pesquisa do solo e descobriram que o solo não era apropriado para o enterramento. Depois de 30 mil, tá? E aí a minha pergunta, por que fizeram? Naquele cantinho bem ali, entre a Conselheiro e a Dr. Moraes, tem um olho d'água. Porque se vocês prestarem atenção, na descida tem o igarapé, que a gente chama de canal, mas é o igarapé. Todo mundo consegue entender? E depois que esse cemitério todo ele é fechado para enterramento, há uma necessidade de criação de um outro cemitério, tá? De um outro cemitério para fazer o enterramento. Qual é o cemitério? Santa Isabel? Santa Isabel? Pode descer. 2 cemitérios. Vocês já foram na José Bonifácio? Pode descer. Do lado tem o cemitério Santa Isabel, não tem? Tem. Exatamente. Do outro tem a Irmandade de São Francisco. Você tem a Irmandade de São Francisco e na frente o cemitério de Santa Isabel, tá? Bom, eu já estourei o meu tempo em 10 minutos, tá? Ficaria falando... Oi, tem uma pergunta aqui. Qual é o símbolo? Do pássaro? Boa pergunta. É a imagem celestial normalmente vinculada à imagem do Espírito Santo, tá? Normalmente vinculada ao Espírito Santo. Aqui. Opa! 2 gêmeos adormecidos, tá? Isso também mostra a passagem dos gêmeos que foram enterrados aqui. E é muito comum vocês terem as crianças também colocadas como adormecimento, né? Vocês já viram? Aqui jaz, aqui descansa. Isso é muito comum nessa passagem. O amor conjugal. Hã? Sim. Ah, esse sino do enterramento, né? Chega aqui e toca o sino. Tem sim. Esse processo é construído basicamente na mesma década, uma década de diferença. Tudo bem? Só uma pergunta aqui. Uma dúvida, tinha alguma distribuição de classes aqui dentro? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Se tem distribuição de classe, os mais pobres para trás e nas laterais. E na entrada, na Alameda Central, os mais ricos, tá? Só mais uma pergunta. Amor conjugal. Amor conjugal. O que é isso, tá? O que é o amor conjugal? Você casa, passa 40 anos casado, ou passa 1 ano casado, e o teu companheiro ou companheira falece. E aí você fica só. E aí por que vai ficar só? Porque do ponto de vista religioso e jurídico, casamento não era solúvel. Ou seja, ele não se separa. Entendeu? Ele não se separa. Casou até a morte. Entendeu? Por isso que o amor é conjugal. Até que a morte hoje se separe. Tudo bem? Meninos, tem 6 roteiros. Cadê o pessoal daqui? Cadê o pessoal? Eu vou tirar as dúvidas de vocês individualmente, porque vai rolar 6 roteiros. Cadê o Ives? Cadê alguém? Cadê o pessoal do IFAM? Tá? Cadê? Tá ali o pessoal dos roteiros, tá? Vai rolar os 6 agora, né? Vai. Olha lá. Tá vendo essa coluna que tá lá atrás? Tá? Tá vendo essa coluna? Tem as meninas do educativo do cemitério. Eu paro de falar agora e vocês, quem quiser, vai segui-las e elas vão mostrar.
Meninas, qual é o roteiro? Roteiro de arquitetura, de personalidade, e eu vou fazer esse roteiro com elas, tá? Elas vão falar e eu também vou aprender, tudo bem? Então, duas coisas importantes pra gente fazer agora, tá? Primeira coisa importante pra gente fazer. Primeiro é agradecer, é a primeira vez que eu faço isso num sábado, tá? Ai, caramba! Vai ter o roteiro de fósseis. Cadê as crianças? Tá? Cadê as crianças? Tá? Cadê as que fiquem aqui do ladinho? Fiquem aqui do meu ladinho, tá? Vai ter uma programação para criança no roteiro de fósseis. E aí, por que tem o roteiro de fósseis? Cara, se me deixar falar, fala até amanhã, tá? Ah, para os adultos também, tá? As pedras são granito, são lióis e também são mármore, tá? Essas pedras estão todas importadas para cá. Então imagina só o poder financeiro das pessoas importarem essas pedras para fazerem seus túmulos. Tudo bem? Vou voltar. Primeiro agradecer. É a primeira vez que eu faço um sábado na minha vida inteira. Saí e disse ontem para minha esposa, eu acho que vai ser legal. Vai dar 20 pessoas, não é? E aí vou poder conversar com as pessoas, não vou precisar nem do seu Raimundo, tá? E deu essa multidão, tá? Segundo, obrigado por terem vindo, para entender que esse parque, ele também faz parte da nossa história, né? Entregar uma segunda etapa, entregar uma terceira etapa de restauro é fundamental para a nossa memória e conta a história de Belém do Grão-Pará. Tudo bem? E aí eu queria um último favor. Eu queria tirar uma foto com vocês. Sim. Pode ser? Pode? Obrigado, gente. Obrigado. Tá? Obrigado. Venham para cá e a foto vai ser de lá para cá. Eu vou ficar aqui na... Venham para cá, ó. Venham para cá. Alguém tira a foto para mim? Alguém dessas... Você vai me mandar? Não vai. Eu conheço fotógrafo. Conheço fotógrafo em larga escala. Tá? Conheço fotógrafos em larga escala. Você quer um banquinho? Você quer um banquinho? Peraí. Pessoal, só um instantinho. Fotógrafo, você quer um banquinho? Fica de cima pra baixo, tá? E aí eu fico com o professor Gilmar. Tá. Não, eu mando. Jogar uma prega, uma praga para essa. Aquela sua tá no flick, da Não, é pelo outro lado. Deixa eu te ajudar. Cuidado com o Alexandre aí. Tô vendo. Claro que ele é idoso. Coloca os pés na lateral, tá? Só tem labirintite, hein? Mas aí eu vou tirar o cara frente. Eu não tenho joelho pra fazer. Vamos lá. Ó, galera. Obrigado, gente. Obrigado. Sigam as meninas do armadilha. Elas estão de blusa verde, tá? É mesmo? Muita gente pra me fotografar antes. Ana Cristina, o que representa a entrega da segunda etapa do Cemitério da Soledade para a comunidade de Belém? Nossa, a entrega da segunda etapa do Cemitério Parque Soledade para a cidade, para o patrimônio cultural brasileiro é maravilhoso, é uma alegria para a gente poder estar contando com esse equipamento praticamente todo renovado, todo restaurado, que conta muita história da nossa cidade, estruturas arquitetônicas. Aqui saiu de um lugar de tristeza para um lugar de fazer cultura, um local de acolhimento, de confraternização, de fazer estruturas diferentes. Então, a entrega do Cemitério Parque Soledade da segunda etapa, para nós do Governo Federal, é uma alegria imensa, ainda mais na Semana do Patrimônio Cultural Brasileiro, é uma celebração. Muito obrigado. 1, 2, 3, e já! Açaí, gente! Remo! Edmar, fala aí, Remo!
Magnífico, reitor. Qual é o envolvimento da Universidade Federal do Pará com o projeto de restauração do Cemitério de Soledade? Olha, a Universidade Federal do Pará tem uma faculdade de restauro e um mestrado em restauro. E a gente tem se colocado à disposição do governo do estado, da prefeitura, das prefeituras, para contribuir com projetos que apoiem a restauração dos centros, dos sítios históricos do estado e particularmente de Belém. Neste caso, a gente teve o apoio, fizemos o apoio técnico, fizemos inclusive azulejos para as estruturas do cemitério, não é? E ajudamos a pensar a estrutura de parque que tem aqui. Além desses cursos, entraram engenharia, entraram o pessoal de arquitetura, não é? E a universidade está com essa estrutura e tem um know-how importante para esse processo. Inclusive, nós estamos terminando agora o mercedário ali perto do Ver o Peso, não é? Estamos terminando também a Capela Pombo, não é? Tem um espaço que a gente chama de Forulande, não é? Que é ali perto da Praça do Carmo, não é? Vamos começar agora também a estrutura do Instituto de Ciência da Arte, que é ali na Praça da República, não é? E queremos muito contribuir com o nosso estado, com o nosso município, com as nossas experiências, tanto técnica quanto acadêmica. Ok. Obrigado, reitor. Parabéns. Secretário, qual é a importância para a cultura da cidade a entrega do Parque Cemitério Soledade na segunda etapa da sua restauração? O Parque Soledade, o Cemitério Soledade conta muito da nossa história, né? Conta muito da história de Belém, da história do Pará, da história da Amazônia. Belém sendo a primeira capital da Amazônia, nós temos aqui um pouco dessa história. Nós temos aqui, por exemplo, sepultado o General Gurjão, que é o desbravador do Exército Brasileiro para a região amazônica. Então é muito importante para nós estarmos entregando um pouco mais dessa história, renovarmos e restaurarmos esse patrimônio, estarmos entregando para a população poder conhecer um pouco da história, se apropriar desse ambiente, estar aqui dentro e poder vivenciar um pouquinho da nossa história e da história de Belém. Perfeito. Obrigado, secretário. Dona Rebeca, qual é o significado para a comunidade de Belém a entrega da segunda etapa do Cemitério da Soledade, do Parque Cemitério da Soledade? Bom, a gente está falando de uma obra monumental, né? É importante que as pessoas tenham essa reflexão dentro de si, de que não é uma obra simples, não é uma obra pequena. Então, quando a gente fala de uma obra que foi dividida em etapas, é por conta disso, né? O parque, ele tem mais de 300 túmulos e mausoléus. Na primeira etapa, a gente avançou com uma parte muito estrutural, né, para adaptar o cemitério e parque. Fizemos também algumas restaurações. Nessa segunda etapa, nós estamos avançando mais prioritariamente em restauração. Então, nós estamos entregando cerca de 150 túmulos e mausoléus totalmente restaurados e limpos. São mausoléus que nós não conseguíamos muitas vezes identificar, né, quem era a família, que pertencia, como eles eram, tinha perda de elementos muito significativa. Então, quando a gente fala dessa segunda etapa, é uma etapa de reconhecimento, né, de leitura de memória, de história do parque hoje. Então, o povo que não entende a sua memória, não entende de onde veio, não consegue planejar o seu futuro, né? A gente não consegue ter essa idealização de qual é o futuro que nós merecemos e esperamos. Então, isso faz parte de toda e qualquer obrigação de nós, enquanto sociedade, reconhecer o nosso passado, conseguir ler ele com clareza. Então, essa obra é uma obra muito importante para a sociedade, para a cidade, para o estado. E a gente vai caminhando
para essa terceira etapa e conseguir entregar o parque totalmente restaurado. Obrigado. Mas a gente faz que alguém sabe aplicar. Esse aqui é diferente. Aplicada, essa é aplicada mesmo. Então, essas meninas. E aí, assim, tudo fica na nossa. Eu não gosto mesmo, porque vai ser muito independente, né? Sim. E aí, Professor, cada restauração de túmulo é uma descoberta. Sim. Fale a respeito das descobertas que o Lacore fez aqui na restauração do Cemitério da Soledade. Bem, ao longo desse projeto a gente teve inúmeras descobertas aqui, principalmente relacionadas aos túmulos com pedra. Então eles estavam com camadas de sujidade muito grandes e por vezes após a limpeza química, a limpeza física, a gente encontra alguns detalhes, alguns símbolos que estavam escondidos nessas lápides, nessas pedras que foram utilizadas para a produção desses túmulos e mausoléus. E até mesmo essas escritas dos epitáfios, elas estavam desaparecidas, por assim dizer. Elas estavam encobertas e agora a gente consegue ter uma leitura muito melhor dessa arquitetura mortuária, mas também de quem está enterrado ali, dos anos dos enterramentos, a idade dessas pessoas. Então, isso foram algumas das descobertas que nós tivemos aqui no Cemitério da Soledade. Certo. E qual é o maior desejo do pessoal do Lacore em estar participando aqui desse tipo de projeto? Bem, uma das maiores contribuições de estar participando desse projeto seria o envolvimento dos nossos alunos nessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então a gente teve um projeto de pesquisa que foi feito pela professora Thaís Sanjá lá em 2011, se estendeu por um período, deu muitos frutos até que o Lacore foi chamado para fazer as recomendações de restauro em 2015, por aí. Dessas recomendações de restauro gerou outro fruto, que foi a etapa 1 de restauração e agora a etapa 2. E são sempre grandes desafios e a gente consegue envolver não só os servidores da UFPA, os professores, os técnicos, mas também os alunos como um todo de graduação e pós-graduação. Então, uma das maiores vontades que nós temos é de conseguir atingir o restauro pleno dos túmulos que ainda não foram restaurados e assim envolver cada vez mais a nossa universidade e dar um retorno para a sociedade como um todo. Certo. Muito obrigado, professor Alexandre.
Professora Ida, fale a respeito da educação patrimonial para o Cemitério da Soledade aqui na cidade de Belém. A importância da educação patrimonial aqui no cemitério, em todos os espaços, é que a educação patrimonial ela trabalha justamente conceitos e experiências pessoais. Então, o próprio termo educação é algo que vem de dentro para fora. Então, o nosso papel é muito mais de mediar. Então, a gente provoca, a gente traz elementos, a gente traz as pesquisas e de que forma isso vai ser passado. A gente sempre busca na educação patrimonial estratégias de que a pessoa apreenda aquilo que foi pesquisado. Então, a gente diz que é uma mediação. Nós também pesquisamos, nós também fazemos, a importância, e especificamente aqui no Cemitério da Soledade, a educação patrimonial ela tem essa responsabilidade de trazer o cemitério como um espaço para os vivos. Porque a gente tem muita ideia de que o cemitério é um espaço para os mortos. O cemitério é para os vivos, é para nós pensarmos na nossa vida. Então, algo que a gente usa muito na educação patrimonial são os símbolos e os signos que estão no cemitério. A gente chama de iconografia cemiterial. Então, a gente vai pegar todos esses elementos, a ampulheta alada, a cobra que engole, o próprio nabo, o botão de rosa quebrado, a foice. São todos elementos que nos remetem a essa passagem da vida para a morte. Ter uma ampulheta alada, por exemplo, no corte do cemitério, representa que a nossa vida é breve. É a única certeza que nós temos, e a educação patrimonial também ela trabalha essa questão da tristeza, do luto, não como algo que seja assombrador, como é para a gente. A gente tem muita dificuldade de lidar com a morte, mas a educação patrimonial ela traz essa reflexão para a vida. Qual é o nosso papel como cidadão, como pessoa humana, que vai ter um tempo breve nesse mundo e o que a gente quer deixar como memória. É somente o que vai ficar. Obrigado, professor. Não tá debaixo desse negócio aqui? Não, já olhei. Não caiu. Menina, eu... Já.
a entrega da segunda etapa do restauro do Parque Museu Cemitério Nossa Senhora da Soledade, que integra a programação do mês do Patrimônio Cultural, organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, no Pará, em parceria com a Universidade Federal do Pará e a Secretaria do Estado de Cultura. A UFPA tem colaborado desde o início do projeto, com o diagnóstico do estado de conservação, recomendações técnicas de restauro e execução dos trabalhos por meio do Laboratório de Conservação, Restauro e Reabilitação, LACORE, UFPA. O projeto também conta com a participação da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, FADESP, como interveniente administrativo e financeiro. Esse espaço restaurado é fruto de esforços conjuntos, diálogo institucional e compromisso com a memória da cidade, garantindo que o Parque Museu Cemitério da Soledade permaneça vivo e acessível às futuras gerações. Nesse momento, passamos a palavra ao pesquisador do LACORE e coordenador da segunda etapa do projeto de restauro, professor doutor Alexandre Máximo Silva Loureiro, que conduziu parte dos trabalhos de pesquisa e acompanhamento desta obra. Bem, bom dia a todos e todas. Estão prestigiando esse momento simbólico de entrega da segunda etapa da restauração do Cemitério da Soledade. Cumprimentar as autoridades aqui presentes, nosso diretor executivo da FADESP, Roberto, nosso secretário adjunto da Secult, Bruno, nossa superintendente do IFAM, Cristina, e nosso magnífico reitor, professor Gilmar. Todos foram muito parceiros nessa empreitada. A gente sabe que teve momentos de muita dificuldade, que a gente até relembra rindo muitas vezes dos desafios. A gente já chorou às vezes de rir com algumas situações, porque a gente nunca se deixa abater, porque acaba que torna algumas vezes, por vezes, cômico. Mas esse momento ele é muito importante para a história da nossa cidade, porque a gente tem muitos túmulos e mausoléus que representam a nossa cultura, as nossas personalidades, deram nomes a ruas, e é o que eu costumo dizer: cada vez que nós viemos aqui, a gente encontra algo diferente, a gente encontra uma releitura, um símbolo, uma escrita, uma forma de representar as datas diferente. Então, cada vez que a gente vem aqui, desde 2011, quando eu fui envolvido num projeto de pesquisa lá da professora Thaís, eu venho aqui, cada vez que eu venho aqui, eu identifico alguma coisa nova. Eu tenho certeza que essa riqueza multidisciplinar que nós temos aqui, cada um vai ter a sua perspectiva, e é isso que enriquece o nosso patrimônio cultural. É conhecer para a gente conseguir preservá-lo e difundir. Então, cada um que está aqui hoje vai ser uma sementinha para difundir a história do Soledade para outras pessoas, aumentar a nossa visitação, e com isso a gente preservar não só o cemitério, mas também vários outros patrimônios culturais aqui da nossa sociedade. O LACORE vem desenvolvendo esse trabalho com bastante rigor, e eu acabei não costumo planejar um discurso, mas acabou que a fala de muitos alunos de graduação ontem dizendo vai ser uma saudade ficar aqui, porque acaba que algumas bolsas encerraram. Isso acaba emocionando bastante a gente, de saber que vínculos foram criados, que a universidade consegue dar esse retorno para a sociedade, mas consegue dar um retorno para si mesmo, com a importância dos estudos que foram desenvolvidos, com as pesquisas que foram desenvolvidas pelo PPG Pátrio, pela FACORE, pelos professores que foram envolvidos, as próprias dissertações e teses que saem dali do LACORE, da própria universidade. Isso é um retorno para a sociedade muito grande que nós damos. Então, eu queria agradecer a cada um que está aqui hoje, agradecer às instituições que fizeram isso ser possível, e tanto na primeira quanto na segunda etapa, quanto nos projetos de pesquisa, e tem a perspectiva, da gente ter uma próxima etapa para que esse cemitério seja completamente restaurado, até os túmulos que ainda não foram absorvidos nesses projetos anteriores. E a gente também tem as pinturas parietais que foram achados muito importantes que nós tivemos aqui no Cemitério da Soledade, que a gente pode observar também. Então, nesse sentido, cada vez mais a gente vem descobrindo e redescobrindo o Cemitério da Soledade. Então,
Por isso, eu queria agradecer a todos os envolvidos e também agradecer a todos que estão presentes e difundam essa palavra do patrimônio para outras pessoas, para que conheçam isso, não só o cemitério, mas também o nosso patrimônio cultural do Pará como um todo. É isso, gente. Obrigado. Passamos a palavra ao secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, senhor Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar o magnífico reitor, presidente da FADESP, ao Alexandre, que é o coordenador do projeto, a Cris, que é a nossa presidente, a vice-reitora, também muito obrigado pela oportunidade, pela presença. Em 2023, nós entregamos a primeira fase deste projeto, que é uma grande entrega, né, para a população, um ambiente que ficou fechado por muitos anos, e na parceria com a universidade, com a FADESP, a professora Thaís, a professora Rose, nós tivemos a oportunidade de fazermos esse primeiro momento da requalificação do Cemitério da Soledade e transformar ele em um parque, entregando para a população. Isso mostra, né, um esforço do governo cada vez maior para que nós possamos, além de resgatar a nossa memória, né, nós criarmos oportunidades e espaços de vivenciamento, de cultura, de experiência dentro da nossa cidade, para que nós possamos cada vez mais estarmos mais presentes, incorporarmos cada vez mais a nossa história. Como ele acabou de falar, aqui nós temos figuras importantíssimas para a história de Belém. Temos o patrono do Exército na região amazônica, sepultado aqui. Nós temos outras figuras importantes, o Barão de Garapé-Miri, o Conde de Arari. Nós temos o túmulo da Princesa, né, que também faz parte do folclore hoje em dia devocional da população aqui de Belém. Então, para além de tudo isso, o cemitério ele não deixou também de ter a sua conotação religiosa, né, devocional. As pessoas vêm às segundas-feiras, têm celebrações de missa. Então, isso passou a ter uma importância muito grande para todos nós, porque a população abraçou, de fato, esse espaço. É fato que nós temos um pouco da nossa cultura, né, nossa cultura do norte, que o cemitério, às vezes, não representa bem aquele lugar que a gente quer estar. E, por coincidência, eu vinha chegando e apareceu na rede social uma fala da Dercy Gonçalves, né? Que, assim, que ela falava que ela não queria ir. Se ela fosse, ela ia com muita raiva, né? Então, por causa que o símbolo disso, às vezes, é muito nostálgico, é muito mórbido, mas esse espaço passou a ser um espaço integrado para a cidade, né, de manifestação cultural. Nós tivemos aqui alguns eventos dentro do cemitério, e foram, assim, celebrações lindíssimas da nossa cultura, celebrando o nosso folclore, celebrando um pouco da nossa mística, das nossas manifestações. Nós tivemos aqui representações da menina do táxi, da mulher do táxi, da Curupira, da Matita Pereira. Então, coisas assim bem legais que aconteceram aqui, como celebrar a nossa cultura. Então, para nós é muito importante estarmos apoiando e recebendo essa nova etapa do cemitério. Agradecer mais uma vez ao IFAM, à Universidade Federal do Pará, à FADESP, pela essa oportunidade de nós estarmos renovando esse compromisso de entregarmos o patrimônio e renovamos o compromisso com o patrimônio da nossa cidade. A gente sabe que é muito desafiador, principalmente para o IFAM, mantermos esses lugares da forma como eles estão e celebrarmos, acima de tudo, a nossa história aqui desse processo. Então, muito obrigado, espero que todos possam aproveitar. O cemitério ele não fechou para essa segunda fase, não vai fechar, agora que ele está aberto mesmo, e vamos aproveitar e incorporar na nossa rotina, nos nossos passeios, aqui o Cemitério da Soledade. Muitíssimo obrigado, bom dia a todos. Com a palavra, o diretor executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, FADESP, professor Dr. Roberto Ferraz Barreto. Bom dia a todos e todas. Queria iniciar saudando, a mesa, na pessoa do magnífico reitor,
professor Gilmar Pereira da Silva, e em nome do representante da Secretaria de Cultura, né, também todos estão presentes na mesa, né, as autoridades presentes. E iniciar também agradecendo, né, que não dá para deixar de ser, todos que participaram de todo esse processo, né. Nós estamos na segunda etapa e vamos aguardar que venha logo, né, a terceira, para que seja tudo concluído, né, que a população tenha acesso, né, a todo o espaço de forma bem plena. Então, a equipe LACORE, né, eu vou citar, né, alguns nomes, mas, obviamente, que são pessoas que lideram esse grupo, são muito importantes. Tá? A professora Thaís, né, a professora Osnorá, a professora Flávia, né, o professor Alexandre e, obviamente, a quantidade imensa de estudantes que devem ter participado de todo esse processo, né, como já foi dito aqui pelo professor. Alunos de graduação, de pós-graduação e a UFPA, né, porque a UFPA, né, essa instituição é histórica, está na região, vive essa região, constrói essa região há 68 anos e se faz presente, né, em muitos momentos, né, de inovação e desenvolvimento desse estado. E olhem que a gente está falando de restauro, né, de patrimônio histórico, feita por equipe, né, da universidade, né, por paraenses, entendeu? Então, isto é uma questão muito importante, né, porque todo esse processo, né, é de construção, né, com todo esse período, né, de vivência na universidade, né, aqui no estado. E a equipe de engenharia também, né, o pessoal da GM, né, os trabalhadores todos, né, que se dedicaram a essa entrega de... Então, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa sente-se muito honrada em entregar mais uma etapa do Parque Cemitério Nossa Senhora da Soledade. Uma necrópole que poderia ser considerada uma joia incrustada no centro de nossa capital e que segue mais viva e integrada à paisagem. Somente quem conhece seu passado e reconhece sua importância pode saber que o futuro precisa de memórias. Sem elas, não há história, e se não há história, tornamos-nos objetos. Este lugar, que foi ponto de destino final, tem tanto a nos ensinar. E sua recuperação, seu restauro, nos permita compreender nossas próprias histórias, aprimorando boas experiências e evitando antigos erros. Obrigado a todos. Sigamos, né? E que venha a próxima etapa, gente. Obrigado. Com a palavra, a superintendente do IFAM no Pará, senhora Cristina Vasconcelos Nunes. Só desse jeito que o magnífico reitor pode baixar o microfone para mim. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ontem a gente estava numa palestra que a gente foi fazer a autodescrição. A gente tem esse costume, né, de fazer a autodescrição nos momentos da palestra. A secretária Úrsula falou primeiro que ela tinha 1,65 m. Assim, então eu sou um paradigma, porque eu tenho 1,49 m. Pode? Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Cristina Vasconcelos, estamos superintendente do IFAM no Pará. E eu quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu que está lá em cima, que nos conduz todos os dias nessa missão
de gestar este estado, esse município, essa federação em relação ao patrimônio, à cultura e a pessoas. Agradecer ao nosso querido amigo e magnífico reitor Gilmar, à nossa vice-reitora, ao meu querido amigo Bruno Chagas, secretário adjunto de Cultura, ao nosso presidente da FADESP, e, claro, ao professor Alexandre, em nome da LACORE, do FACORE, que está aqui com a gente. Eu preciso só falar da professora Aida Ramoy, que está com a gente fazendo toda essa estrutura de educação patrimonial fantástica aqui dentro. Isso a gente não pode deixar de lembrar. E hoje, em nome do IFAM, para a gente é uma alegria imensa, porque toda essa segunda etapa foi gerada, foi pensada, foi acolhida e foi financiada juntamente com a UFPA pelo IFAM. O IFAM batalhou, conversou para que tudo isso pudesse acontecer e para que essa festa hoje pudesse estar sendo celebrada. Foram mais de 7 milhões de recursos implementados aqui dentro para que a gente pudesse entregar essa segunda etapa. São 150 mausoléus, algumas irmandades, e a gente iniciou junto com o LACORE e caminhando e construindo junto toda a prospecção da capela que vai entrar na terceira etapa, e se Deus quiser, quiçá, a gente vai atrás desse recurso para a gente fazer a terceira etapa. Diga para os seus alunos que ninguém vai sair daqui. Se a gente conseguir essa terceira etapa, a gente segue. Porque aqui é local de cultura, aqui é local de patrimônio, mas aqui é local de estudo, de construção e de restauração e renovo. Então, queridos e queridas, muito obrigada a todas que vieram, a todos que estão aqui, à Feirinha Criativa, ao professor Michel Pinho, que nós começamos aqui às 7 da manhã. 7 da manhã nós estávamos aqui, iniciando uma aula de história com o professor Michel. A equipe de educação patrimonial do LACORE já estava aqui fazendo as oficinas, caminhando com as pessoas por dentro desse cemitério maravilhoso, e que a gente precisa lembrar que o cemitério Parque Soledade hoje, ele não remete à tristeza. Ele remete a alegrias de construções que nós estamos fazendo a leitura do passado, realizando hoje, para que no nosso futuro, as nossas próximas gerações, elas entendam como foi realizado a várias mãos todo esse renovo, todo esse restauro e toda essa construção de história contada, Gilmar. Porque aqui é história para ser contada. Aqui nós podemos, a gente estava acabando de comentar que aqui a gente pode começar a fazer estruturações culturais, Bruno, de 5 horas da tarde, colocar aqui uma estrutura musical até umas 7 da noite, onde a gente possa receber as pessoas, conversar, falar a respeito desse ambiente. Gente, é tanta coisa maravilhosa passando na cabeça da gente para este ambiente e trazer a população para cá para dentro, porque isso é do povo. A gente constrói para entregar para a população. E isso, em nome do IFAM, nos traz muita alegria. Eu quero agradecer aqui em nome do Paulo Guimarães, que é o nosso coordenador técnico do IFAM, que está empenhado todos os momentos em estar encaminhando e encampando a luta pelo patrimônio cultural, e todos os nossos servidores do IFAM que estão com a gente. Nós estamos celebrando o mês de agosto, que é o mês do patrimônio cultural brasileiro, e essa é mais uma ação do governo federal. E a gente diz lá no IFAM que onde tem Brasil, tem IFAM. Então, onde tem patrimônio cultural, tem todo esse povo construindo junto. Gente, muito obrigada. Deleitem-se, porque vai ter muito chorinho. Muito obrigada ao grupo todo, o Grupo Caxangá. Vocês são fantásticos. Obrigada pela presença de todos. Tem feirinha criativa, já tivemos aula. A educação patrimonial está acontecendo, então deleitem-se, porque é nosso. É do Brasil, é do Pará, é Museu Parque Cemitério Soledade, segunda etapa sendo entregue para vocês. Obrigada. E para encerrar, ouviremos agora o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor Dr. Gilmar Pereira da Silva. Coitado desse microfone. Sobe, desce. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia a todos e a todas as pessoas aqui presentes. Que alegria poder encontrá-los a todos e a todas aqui. Queria saudar nosso secretário, Bruno, nossa superintendente do IFAM, querida Cristina, uma figura empolgante, e tem uma leitura dessa cidade para além dos gabinetes. Eu fico muito feliz com isso, sabe, Cristina? Muito feliz que a gente esteja nesse momento juntos, dividindo tarefas tão importantes. Ser uma mulher muito especial.
Nossa querida vice-reitora, né, que é uma pessoa que também que vive envolvida no dia a dia comigo nessas tarefas importantes, né, e a gente fica muito feliz e a gente cada dia entra e sai dos gabinetes e vai para a rua, e isso é muito positivo. Queria saudar de forma muito especial o professor Roberto Ferraz, presidente diretor da nossa fundação. Ele briga porque eu chamo presidente, diretor da nossa fundação, a FADESP, é uma fundação que tem contribuído profundamente. O Roberto tem uma sensibilidade muito especial e a gente conversava o tempo inteiro, esses anos, sobre o papel da cultura, né, da universidade. E a gente vem fazendo algumas coisas, tem muitas coisas para fazer, gosto muito. A gente tem uma relação de discutir a cidade, discutir os problemas da cidade. O Roberto tem uma convivência comigo que é de muito tempo, né? Então isso, de certo modo, facilita que a gente sabe mais ou menos como é que as coisas estão. Queria saudar muito bem também o nosso querido professor Alexandre, né, pela responsabilidade de cuidar de um espaço tão bonito, né, e tão a cara da nossa cidade, né, e tão importante para a gente entender a cidade, né, entender como essa cidade foi construída. Né? Como disse o Michel, os cemitérios eram feitos muito longe dos aglomerados urbanos. Vocês imaginam como foi criado isso aqui, não é, há alguns séculos atrás. Então, muito importante poder ver isso. Queria saudar a nossa faculdade de restauro, nosso programa de pós-graduação em restauro, as colegas, professores, professoras, principalmente os estudantes que estavam aqui, acho que estão aqui do lado, cadê? Estão aqui na sombra, não é? Vocês são muito importantes para a gente fazer esses projetos, sabe? Vocês não imaginam o orgulho que me dá em ver vocês aqui. E eu vou dizer por quê. Eu gosto muito de ver isso. Nesse projeto, Cristina, a gente entrou de cabeça, mergulhou de cabeça, porque normalmente, o que se espera de uma universidade? Espera que ela apresente um bando de teorias, conceitos, não é, para serem executados. E a gente faz isso também. Mas a gente aqui não fez isso, a gente fez azulejo para botar nos túmulos, né? Fomos lá, pegamos azulejo, planejamos, né? Vemos como é que era, datamos ferro, enfim, pensamos conceitualmente e, ao contrário de outras ações universitárias, que tem só a percepção, aqui tem a mão, né? Tem a mão, tem o coração dos nossos colegas professores, dos nossos meninas e meninas alunos. Por isso que eles estão fascinados. E por que eu fico muito alegre com os alunos? Porque a gente está formando. Cada azulejo que a gente faz é uma aula. Se você for no mercedário, que a gente vai entregar em outubro, Cristina, e você sabe e acompanha junto com a gente, você vai ver lá os TCC dos meninos, é a reconstrução de uma pia, é a reconstrução de um telhado, é a reconstrução de um espaço. Então, é uma universidade que acaba tendo um papel também operacional, sabe? A gente não só pensa, escreve. A gente pensa, escreve e faz. Isso é muito legal, é muito importante. Esse espaço, né, quando eu olho para ele e vejo as nossas mãos, nós temos hoje um patrimônio extraordinário no centro de Belém, no centro histórico de Belém, né? E você conhece grande parte deles, né? Nós temos o mercedário, que é aquele espaço maravilhoso que a gente vai entregar no começo de outubro para a sociedade, né? A gente tem a Capela Pombo, que também entregaremos ainda antes da COP, né? A gente tem o Fórum Land, que a gente também está terminando uma parte importante, não é, Roberta? Para entregar para a comunidade também antes da COP. Não é? Nós temos o Instituto de Ciência da Arte, que é na Praça da República, e que a gente vai fazer uma parte importante também antes da COP. Já fizemos acordo e estrutura para isso. Não é? E temos um centro de memória, que nós estamos atrás de dinheiro também para fazer o restauro. Então, engenharia,
não é? Restauradores, a gente tem de sobra, né? A gente tem gente formada e preparada como Alexandre, e tem gente que a gente está formando, que são os nossos alunos. Quando eu cheguei aqui, alguém me perguntou quantas pessoas estavam envolvidas nesse projeto. Eu disse, olha, de mãos talvez uns 50, 60, mas tem mais de 200 pessoas, porque a gente está com o pessoal da engenharia, com o pessoal da arquitetura, sabe? E formando, se a gente for mais rigoroso, é os nossos 50 mil alunos, porque quando alguém chegar aqui vai dizer, isso aqui foi preparado com a mão da nossa universidade, então isso forma todo mundo. O que eu estou dizendo para isso? Eu tenho conversado com o prefeito de Belém, né, e uma coisa que eu tenho proposto. Eu acho que essa nossa escola de restauro, que é maravilhosa, tem que ser utilizada mais. Eu acho que a gente está à disposição para ajudar no restauro do centro histórico, né, com percepção e até com preparo de alguns equipamentos. Eu perguntava para a Thaís de manhã, se as pessoas pedirem para a gente um milheiro de azulejo, vocês têm condição de fazer? Ela disse, professor, temos, só basta dar a estrutura que a gente tem lá, tem o nosso galpão, ou seja, temos uma oficina para reconstituir o passado, né, a partir da universidade. Então, é uma honra grande poder, além de fazer ensino, fazer pesquisa, fazer extensão e ser a maior universidade da Amazônia e a terceira do Brasil, a gente tem o orgulho de estar junto com as autoridades constituídas, contribuindo e fazendo as coisas. Então, contem com a Universidade Federal do Pará sempre, nós estamos à disposição, né? Queremos que todo mundo visite o Soledade, visite as estruturas que eu falei aqui da universidade. E nós precisamos fazer uma coisa aqui, que eu tenho pedido para as autoridades, e espero, secretário, que a gente faça, é que a gente tenha guia para conhecer a nossa cidade. Porque as pessoas passam aqui e muitas vezes não sabem o que é. Você vai na Europa, em qualquer lugar da Europa e de outros países, você chega na universidade, qualquer universidade daquela do Porto, a Universidade de Lisboa, aquela universidade toda, você tem guia lá para levar as pessoas, mostrar como foi constituída, como foi estruturada. E é uma coisa que não é cara e que é fascinante, porque a gente conta a história da nossa cidade, conta a história como a gente começou, como se estruturou. Então eu espero sinceramente que a gente se envolva nesse processo. E isso é um projeto de Estado, sabe? Não pode ser um projeto, a universidade é boa nisso, porque a gente entra reitor e sai reitor, mas o reitor que tiver tem que levar à frente as coisas, e isso é muito importante, não é? E a gente espera que a gente constitua um projeto de Estado para valorizar o nosso patrimônio, que é fascinante. Se a gente olhar, o Centro Histórico de Belém é um dos maiores centros históricos das capitais do Brasil. Você tem Salvador, né? Você tem São Luís, uma parte bonita também, alguma coisa no Rio, mas quando você olha, Belém é marcado, sabe? O Centro Histórico de Belém é fascinante, só precisa de cuidado e a gente quer ajudar a cuidar no que for possível. Vamos cuidar dos nossos prédios, mas queremos ajudar a cuidar do todo o Centro Histórico. Muitíssimo obrigado, muito sucesso, aproveitemos esse espaço que é maravilhoso. Convidamos agora as autoridades presentes para a assinatura do documento, simbolizando oficialmente a entrega desta etapa do restauro do Parque Museu Cemitério Nossa Senhora da Soledade. Isso, só faz Quer fazer continuar de novo? Quer fazer? Só finge. Olha, eu não gosto de fingir. Tá bom. Pronto.
Então não pode fingir, né? Ei, Goiânia. Uma do oficina do lado. Para ter testemunha. Quando tiver problema. Eu respondo. Aí eu boto que foi ela que fez. Vamos tirar uma foto do pessoal aqui do que assinou aqui. Vem cá, Roberto, vem cá. Vamos lá, pessoal. Vem dar pra cá, pra sua qualidade. Mais pra frente. Professor Gilmar. Você não pode ficar na frente. Não disfarça. Mantenham. Agora aqui. Todo mundo fez? Agradecemos a presença de todas e todos. Em seguida, convidamos o público a aproveitar a programação cultural desta manhã, incluindo os roteiros patrimoniais conduzidos pela equipe do LACOR e UFPA, a feira de artesanato, as barracas culturais e a continuidade da apresentação musical do grupo Quinteto Caxangá. Desejamos a todas e todos um excelente dia de celebração do patrimônio cultural.
dia. É uma alegria para o Quinteto Caxangá fazer parte desse momento histórico da cidade. Essa música aqui se chama Navio Gaiola e ela faz parte do nosso mais novo trabalho que nós lançamos agora nesse ano, que se chama Transamazônica, é um EP, está disponível em todas as plataformas digitais. E essa música aqui em questão, Navio Gaiola, ela é de Sebastião Tapajós, em parceria com Antônio Carlos Maranhão, dois grandes nomes da nossa música. E ela aborda os fluxos migratórios através dos nossos rios, né? E esse EP, ele traz essa proposta, na verdade, de falar sobre essa Amazônia que se conecta de diferentes formas, né? Principalmente pelos rios, mas também através de estradas que foram abertas, né, para nos comunicar, com essa intenção de comunicar regiões, a Transamazônica, que é, na verdade, até hoje um desafio de várias vertentes, né? Humana, ecológica, muitos desafios e debates em torno desse tema, né? E, inclusive, soube da embarcação que foi encontrada e que está em exposição, né? Essa música aqui abre essa manhã aqui de música e tô doida para ir lá também visitar, né, essa embarcação, fiquei bem curiosa. Isso faz parte realmente da nossa Amazônia, né? E, enfim, é disso que a gente também trata musicalmente. São esses assuntos que a nossa música propõe dessa esfera do choro, do gênero choro, mas com essas ligações amazônicas também. Olha, então, pois é, o IFAM também está nessa. Eu estou fazendo parte dessas rodas de debate do IFAM. O choro foi reconhecido como patrimônio imaterial, cultural e material brasileiro, né? Então a gente também está dentro desse arcabouço de proteção, de reconhecimento, principalmente, né, sobre essas construções todas de cultura que se faz aqui nesse país tão imenso, né? E o choro está em todo lugar. Amanhã, o Quinteto Caxangá vai estar no Jardim Carambolada, que fica lá na Mauriti. Então, quem quiser assistir novamente o nosso trabalho, e dessa vez, né, por mais tempo, a gente vai tocar por um período maior, e vai ter café, vai ter um monte de expositores lá, feirinha, vai ser muito agradável, lá na Mauriti, entre a Almirante e a 25, né, que é a Rua Maurana. Pode levar as crianças, vai ter o Pedro Bolha também fazendo uma programação mais cedo, às 8 horas lá, e a gente entra 9h30, 10 horas. Então é isso, eu agradeço então a Secult pelo convite, ao IFAM, né, por toda a estrutura e por esse trabalho lindo que vocês estão entregando para a sociedade, gente. Muito obrigada, esse legado é nosso, é de todos nós.